Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairton, aula para os alunos de 8º ano A. E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar a volta de Dom João VI a Portugal. A gente vai ver aquela loucura de chegada, da vinda, da chegada e da fuga deles de volta para Portugal. É uns acontecimentos bem importantes que influenciam diretamente a história do nosso Brasil, tendo em vista que essa semana foi comemorado o 7 de setembro, uma data tão importante para a nossa história, da gente como nação e como povo, de uma riqueza e de uma cultura tão incrível quanto a nossa. Primeiramente, pessoal, com a derrota de Napoleão em 1815, não havia mais justificativa para a permanência da corte portuguesa no Brasil. Entretanto, os portugueses foram malandros e Dom João e seus súditos, pessoal, portugueses, não demonstravam interesse em deixar a cidade do Rio de Janeiro. Então aí a gente vê toda aquela jogada de Dom João e seus súditos portugueses, porque eles sabiam o quê? Que Portugal não tinha muita riqueza natural comparado ao Brasil. O Brasil é um país maior, cheio de riqueza natural. O que os portugueses diziam? Meu irmão, aqui tá tão bom, ficar por essa região. Então, eles não queriam deixar o Brasil, não, os portugueses. Eles queriam continuar aqui dominando a gente. Por quê, pessoal? Quando a gente vê muitos filmes de história e lê livros, a gente vê a exploração que Portugal faz sobre o território brasileiro. Então, Dom João não queria jamais deixar o território da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver o que realmente eles fizeram para tentar não sair do território brasileiro. Em 1815, pessoal, Dom João elevou a colônia à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa medida, pessoal, garantiu a legalidade da permanência do reino no território americano. Segundo o Congresso de Viena, contudo, provocou enorme insatisfação dos súditos portugueses que se sentiam ameaçados por serem igualados aos ex-colonos. Ou seja, pessoal, vamos entender realmente o que é que aconteceu. Aí você diz, professor, por que é que o senhor lá no vídeo passado chamou Dom João malandragem? Olha, pessoal, olha a visão que Dom João teve. Se Dom João não tivesse elevado a colônia à categoria de Reino Unido a Portugal, Dom João não poderia ter ficado em território americano, não, pessoal. Então, o Congresso de Viena, quando ele dá essa elevação de colônia, não é mais colônia, se torna um Reino Unido a Portugal, o Congresso de Viena deixa a permanência de Dom João no território americano. Diz de jeito, se Dom João pegou aquele território e unificou ele, transformando em Reino Unido a Portugal, então o que é que faz? Ele tem a sua permanência garantida. Mas isso o quê? Isso provocou uma insatisfação enorme dos súditos portugueses. Por quê? Os portugueses agora, pessoal, iam ter que transitar com os colonos sem serem mais colonos. Eles agora não eram pessoas que eram seres igualados aos súditos portugueses. Todos agora não eram súditos. Por aí que há o jogo de Dom João. Dom João pensa rápido a criar essa estratégia para não ter que deixar o território. E dá certo. Provoca insatisfação. Provocou enorme, viu? E a gente vai ver o que é que essa insatisfação causa dentro dessa forma que como Dom João fez para não deixar o território. Fatos importantes, presta bem atenção. Depois que Dom João eleva a categoria de colônia, eleva a colônia à categoria de Reino Unido a Portugal, em 1820 há uma insatisfação dos portugueses, provocou uma revolução liberal na cidade do Porto, cidade que fica lá em Portugal. Após derrubarem o governo, os revoltosos instalaram uma junta governativa e convocaram as Cortes Gerais Extraordinárias. O que era que essas Cortes Gerais Extraordinárias iriam fazer? Iriam elaborar uma Constituição para Portugal. Eles, chega, Dom João, agora a Corte Geral Extraordinária está convocada. Vamos criar uma Constituição para Portugal, porque a gente não quer ficar unificado, a gente não quer ter uma colônia elevada à categoria de Reino Unido. Reino Unido a Portugal, eles não queriam, pessoal, de nenhuma forma de ter os colônios igualados a eles.
Então a gente vê o que é que essa corte extraordinária tem, a função de elaborar uma constituição para Portugal. Aí tá, pessoal, fica um vai e vem danado dentro dos portugueses, porque eles vêm de Portugal para aqui para o continente americano, se instalam, depois, ó, se eles têm a vinda deles, tem um momento de chegada provocando aquela mudança totalmente na cultura daquele povo, e tem a fuga deles de volta para Portugal. Então é um momento bem claro de um vai e vem português incrível, porque eles, no momento que acham que está tudo calmo, eles têm a perda do território, depois tem que unificar para ficar, mas os povos portugueses mesmo, puros, não queriam que o território americano fosse igualado a reino. Então, veja pessoal, tem muita divergência dentro entre a chegada, a vinda e a fuga desses portugueses para cá. Aí vem a regência de Dom Pedro, pessoal. Sentindo-se ameaçadas, as elites do Brasil formaram um Partido Brasileiro. Pessoal, preste atenção. A elite brasileira se sentiu ameaçada por quem? Pela elite portuguesa que não queria que o Brasil fosse elevado à categoria de reino. Então, o Partido Brasileiro foi formado. E com isso, eles procuraram o apoio do regente para lutar contra as medidas da corte de Portugal. Apesar do nome, a organização não possuía características de um partido político moderno, como são os partidos de hoje. Ele era um agrupamento de pessoas que lutavam em defesa dos interesses comuns, que a gente vê muito bem a forma como é que esse Partido Brasileiro é criado. Ele é criado para quê? Para defender os interesses comuns dos brasileiros, que não aceitavam as formas como foram tomadas pela corte portuguesa. Então, foi criado o Partido Brasileiro para a defesa dos interesses da população. Aí, vem os membros importantes desse partido. Não estou dizendo que os outros não eram, mas os 3 nomes de destaque são Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa e José Bonifácio de Andrade e Silva. 3 nomes de destaque que criam esse partido e diz: vamos até a corte, vamos pedir apoio e vamos lutar contra os interesses da corte portuguesa, porque nós, como nação, devemos ter os nossos próprios direitos e os nossos pensamentos guardados como direito. Em agosto de 1822, acontece a proclamação da independência. Em agosto de 1822, Ordem de Lisboa exigiam que o regente retornasse a Portugal e que suas decisões fossem anuladas. Diante da gravidade de tais notícias, José Bonifácio enviou um oficial ao encontro de Dom Pedro, que estava viajando. Aí acontece a mágica. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Com isso, teve contudo de enfrentar focos de resistência portuguesa, particularmente no Nordeste, mas venceu. Então a gente vê a importância que José Bonifácio tem, que o Partido Brasileiro tem e que Dom Pedro tem de assumir o título de primeiro imperador do Brasil, de levar essa nação para frente a 12 de outubro de 1822. Então a gente vê muitas coisas importantes que acontecem no decorrer da história do Brasil. A gente vê uma resistência da coroa portuguesa em não deixar o território brasileiro, sabendo de suas riquezas e sabendo do prejuízo que seria deixar essa terra. Então, a gente vê a força que o povo brasileiro tem lá antigamente. A gente hoje já se constitui um povo forte, um povo guerreiro, mas acima de tudo, que não desiste. Então, a intenção do Partido Brasileiro naquela época era lutar pelos interesses do povo. Aí a gente vê, pessoal, uma imagem feita por um artista, como mostra como foi a coroação de Dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil. Aí a gente vê a forma como o Brasil agora se torna independente. Agora é com vocês, meus queridos alunos. Eu quero que vocês façam uma leitura das páginas 117 até a 119, respondam a atividade. Se sentirem dúvidas, reassistam esse vídeo novamente, que é importante que vocês assistam esse vídeo, pois nele conta a explicação do assunto, para que a gente entenda bem o que a gente está trabalhando, ok? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula.
Ó, você é importante para que esse trabalho das aulas online continue. Sem você, aluno, nesse trabalho, não tem como a escola prosseguir. Vocês são a peça fundamental para que a gente consiga evoluir dentro do nosso trabalho educativo. Então, que vocês, além de assistir essa aula minha, assistam as aulas dos outros professores, pois a sua presença é importante. Nós fazemos todo esse trabalho para vocês, não é para a gente, é para vocês. Então, obrigado por você ter assistido essa aula, por você ter interagido. Se sentiu dúvidas, fala comigo no privado. Professor, eu estou com dúvida em tal questão. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, obrigado mais uma vez. Fiquem em casa, fiquem com Deus e bons estudos. Valeu, pessoal!